Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham aí na sua casa, sua igreja doméstica, saudações de paz e bênção no Senhor. Celebramos hoje 19º domingo do tempo comum. E a igreja, em unidade com o mundo, celebra na sua liturgia Deus, que é Pai. Essa figura do Pai, que deve ser a figura primordial da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Interessante, todas as leituras nos apresentam a verdadeira função do Pai. Vamos nos recordar lá do livro do Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram. O próprio Deus falou para a mulher que ela, por causa do pecado, sofreria as dores do parto. E quando ele se refere ao homem, ele diz: o homem trabalhará com o suor do seu rosto para levar o pão de cada dia para a sua casa. Queridos, as leituras de hoje vêm nos apresentar esse Pai perfeito, esse Pai sem mancha. Na primeira leitura de hoje, é Deus mesmo que alimenta o seu povo. Por isso, bata no seu peito e diga: Deus, meu Pai, nunca me deixou faltar nada, porque Ele é um Pai providente. Primeira leitura, ali está um servo de Deus que se sente impotente diante da situação em que está vivendo. E ele se coloca diante de um junípero, que é uma árvore, e pede a Deus a morte, porque não consegue mais atingir, ou não consegue mais responder às suas necessidades. Ele está angustiado, ele está aflito. Eu não sei como está o seu coração também hoje, como pai, como mãe, pai. Talvez o seu coração, diante dessa pandemia e diante de tantos desempregos, diante da questão econômica, o seu coração esteja angustiado. E você nesta hora até está nos ouvindo, mas o seu coração está desejando a morte. O Senhor, através do anjo, e agora neste momento, através do Padre, está dizendo para você aquilo que o Senhor mandou dizer: levanta-te e come. Para nós que aqui estamos também, da comunidade, que estamos aflitos, que estamos angustiados, o Senhor está dando uma ordem para nós neste cerco de Jericó e nessa sagrada missa do 19º domingo do tempo comum: levanta-te e come. Por isso, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nada de tristeza, nada de angústia. O Senhor está dizendo para você, e aponte para ela assim: não é para ninguém não, é para você. Levanta-te e come. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus, como dizia a leitura dessa semana. Dizia São Paulo: angústia,
decepção. Quantas decepções nós já tivemos nesse tempo? Quantas angústias. E às vezes a gente disse, vou desistir. E a comunidade passou por isso. Quantas angústias. O ano passado foi um tempo muito difícil para a comunidade. Nós não sabíamos aonde iríamos tirar o pão. Mas o Senhor nos sustentou. O Senhor disse, Madre Germana, Madrinha Sheila, levanta-te e come. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque foi o Senhor que nos sustentou na sua providência. E eu não só falo na questão do alimento, na questão material. Mas Deus foi um Pai providente. Até mesmo nessa caminhada que nós estamos fazendo. Foi Ele quem nos sustentou. Por isso aplaudo a Deus, nosso Senhor, que nos sustentou até aqui. É Ele que nos sustenta, porque a obra é dEle. Na segunda leitura, mais uma vez, essa figura do Pai. O apóstolo Paulo irá dizer para a comunidade de Efésios: toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Por isso olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: olha, toda ira, toda raiva, se você está querendo me matar, deve desaparecer do meio da comunidade. Esse tempo também foi muito difícil nesse sentido. A gente olhava para o outro, a gente queria esganar o outro. A gente queria arrancar os cabelos, o véu da nossa irmã, o hábito do irmão, puxar pelo capuz e dar uma rasteira. Mas Paulo está dizendo para nós, para sermos filhos de Deus, Paulo está dando uma resposta. Toda amargura, quantas amarguras, quantas decepções, irritação, a gente se irritou por nada. Qualquer coisinha a gente, ai Maria, vou me arruma a mala aí, vou me embora. Quanto a gente não se irritou. Cólera, quanta raiva. Gritaria. Teve um momento que a gente não aguentou mais e saiu gritando. O irmão falou uma coisa, a gente disse 3. E disse, eu vou falar, não vou aguentar mais não, vou ficar calado, não vou ficar calada. Injúrias. Quantas vezes a gente levantou um falso testemunho contra o outro. E às vezes o outro não fez nem aquilo que a gente disse dele. O Senhor está dizendo, deve desaparecer do meio de nós. Como toda espécie de maldade. Olhe agora de novo para o seu irmão e diga assim, seja bom comigo. Madrinha Sheila, seja bom comigo. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus. E aqui está também uma resposta para a gente ser pai, como Deus é. Há um aforisma secular que diz assim: filho de peixe, peixinho, Deus é santo. Já vai dizer o Apocalipse, Ele é 3 vezes santo.
Por isso, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: filho de santo, santinho é. Então você é um santinho, meu irmão. Essa santidade que nós devemos aprender com o nosso Pai. Deus é Pai. Deus é o exemplo melhor de Pai que nós podemos ter. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Nos esforcemos para sermos filho do santo. Não o santo que o mundo fala aí, mas o nosso santo. Deus é santo. Diz o Apocalipse, 3 vezes santo. Por isso que somos filhos de Deus e devemos ser santinhos. Se filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, que é santo, precisa ser um santinho. Todos os dias a gente deve lutar. Nós nunca vamos ser como Deus, como nos enganou a serpente lá no Antigo Testamento. Comereis dessa fruto e sereis como Deus. Não seremos iguais a Deus. A mesma coisa, o filho nunca será igual ao pai. Mas ele vai olhando para o pai, ele vai vendo a imagem do pai, ele vai vendo as coisas do pai e ele vai imitando o pai. Quem é pai sabe muito bem disso. O filho vai imitando as coisas que o pai traz de bom. E ele quer ser igual ao pai. Nos seus atos, até mesmo nos pequenos defeitos, aquele filho quer se parecer com o pai. E nós precisamos nos parecer com Deus, que é o nosso Pai. O Evangelho traz novamente essa figura que o padre falou no início. É a figura do Pai que nos alimenta. É Deus Pai que lá no Antigo Testamento alimentou o povo hebreu e que agora, nesses dias, nos alimenta. Nos alimenta com o pão do céu, nos alimenta com a providência, com o pão material, nos alimenta com o pão da palavra. É Ele que veio do céu. E olha que interessante, Jesus, no finalzinho do Evangelho, vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Jesus imitou o Pai em tudo. Ele se tornou a figura perfeita do Pai. Já não é mais preciso estar diante do Pai, porque quem está diante de Jesus está vendo o Pai. Todas as vezes que a gente celebra a Eucaristia e que a gente olha para Jesus, a gente está vendo o Pai. O pão que desceu do céu. É o Pai que nos alimenta. É o Pai que é a figura perfeita para todos nós que somos pais, humanamente falando. Ele o maior exemplo para nós pais, que cuida, que zela, que não deixa faltar para os seus filhos aquilo que eles necessitam. O Padre é Pai. Porque o Padre alimenta tantos com a palavra, com os sacramentos, com a Eucaristia. O Padre é Pai, porque orienta para que os fiéis, os filhos,
possa se assemelhar ao verdadeiro Pai, o Santo, e se tornar santinhos. Quando nós celebramos todos os anos o Dia dos Pais, porque a gente sempre escuta dizer isso, Dia dos Pais é todo dia, Dia das Mães é todo dia, Dia dos Filhos é todos os dias. Mas existe um tempo em que a gente sensifica essa figura paterna, essa figura materna. E hoje, a liturgia apresenta este Pai, do qual a principal oração que Jesus nos ensinou, nos faz chamar Deus de Pai. Pai nosso. Ele não é meu Pai. Até eu estava escutando esses dias aquela canção do Pai Nosso e Dom Henrique dizia assim: há um erro muito teológico, porque a gente diz assim naquela canção do Pai Nosso, que a gente cantava muito: Pai, meu Pai. Ele não é meu Pai, Ele é nosso Pai. Deus não é pai de um, Deus é Pai de todos nós. Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso, e aqui está o objetivo, a figura que o Pai deve ter, é o pão. E eu quero terminar com esses dias. Eu indagava muito o Senhor diante da partida do meu pai, que vai fazer agora 2 meses que ele partiu. E Deus me respondia assim, que Ele havia tirado todos os pais humanos, para que agora, de fato, eu pudesse chamar Ele perfeitamente de Pai. Foi assim que foi Francisco de Assis, quando estava diante da sua decisão para fundar a Ordem Franciscana. E ali, em praça pública, ele tira toda a sua roupa e ele entrega a roupa, o nome, e ali no final ele diz: agora sim, eu sou livre para chamar a Deus de Pai, porque a partir de agora, Deus é o meu Pai. Queridos, Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai que cuida da gente. E muitas vezes na figura dos nossos pais, nós encontramos sinais de Deus, que é Pai, que nos abraça, que cuida da gente, que vai nos formando para chegarmos um dia até Ele. É Ele que nos dá o pão, como Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Ele é o pão. Ele dá o próprio Filho para se oferecer a cada um de nós e para que não morramos. Por isso bata no seu peito e diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me alimenta todos os dias como um Pai, porque o Senhor cuida de mim como um Pai. Quando muitas vezes a ausência do meu Pai biológico, o Senhor supre toda a carência que está no meu coração, porque o Senhor cuida de mim.